o fato desses estudantes estarem saindo de uma sala fechada e experienciar outras coisas, isso vai ter um impacto muito importante nele como cidadão e como profissional. Eu não imaginava a universidade, até esse papo agora, que essa coisa funcionando. Na minha cabeça, a extensão universitária é uma coisa etérea. A extensão a gente não mede com eficiência nem com eficácia, a gente mede com efetividade. Se eu estou cumprindo o meu objetivo e estou impactando a vida de 5 crianças, isso é muito importante. Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Francamente super especial com a nossa convidada hoje, professora Muriel. A conheço desde a época de Nova, lá que a gente discutia quando estava durante meu doutorado, o Desafio Unicamp. Ela ajudou muito naquela época, me colocando várias dicas bibliográficas muito importantes para poder construir a tese, para poder melhorar o desafio, para poder entender um pouco mais de empreendedorismo à brasileira. Eu tinha uma visão muito americanizada disso. E hoje eu chamei ela aqui, né, professora lá na FCA, tem uma turma de 120 alunos que ela cuida todas as semanas, aí vários projetos de extensão super interessantes, um que a FMDZ está junto também, porque a hora que a gente viu pela primeira vez, ela vai falar um pouco sobre isso, a gente vê a importância, como é interessante isso, de levar essa extensão universitária que é tão pouco falada, né, quando a gente fala Unicamp, FCA, a gente fala muito de pesquisa, fala muito de alunos, fala muito desse tipo de patentes até, mas fala pouco da extensão. Então, o convite foi feito aqui, ela topou vir bater papo aqui com Francamente. Já vamos colocar ela para a primeira pergunta aqui do nosso papo, que é, professora Muriel, a sua Wikipedia pessoal, para o pessoal que está nos acompanhando aí conhecer um pouco mais. Obrigada, Virgílio, pessoal, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês e sempre bom, né, discutir aqui no Francamente coisas bem interessantes na atualidade. Falar sobre mim mesmo é muito difícil, né? Acho que para muita gente e fico pensando lá no Wikipedia, aquelas divisões que existem, né? Vida pessoal, vida Alma mater. Alma mater não tenho, né? Mas, não sei, eu acho que poderia dizer, né, algo como mulher, mãe, professora, né? Sul-mato-grossense. Sul-mato-grossense, com muito orgulho, nascida, criada e graduada, né? E aí vem as raízes, né, dessa cultura, né, sul-mato-grossense, apesar de eu estar em Campinas já há 25 anos. Nossa. Mas sim, a gente tem isso, percebe, né, e isso especialmente com o calor que vem vindo de lá para cá, né? Mas acho que tem muita coisa, acho que para colocar nessa Wikipedia, porque eu tenho uma certa tendência de querer aprender muita coisa, de ver muita coisa, de ter muitas experiências diferentes, e isso, né, vai construindo a nossa vida. Né? Eu acho que é muito legal, né, pelo menos às vezes que eu fui convidado, que você me chamou lá para falar um pouco pro pessoal, da alegria que é o que transformou a FCA nessa coisa de ter várias abordagens mais fluidas sobre empreendedorismo. Você toca na administração, mas também convida os alunos a empreenderem, tem muita divulgação do Desafio Unicamp lá, enfim. Eu acho que essa parte que você começou ali, né, antes de começar as coisas, é bastante legal. É um diferencial, assim, que eu vejo muito forte. Sim. A FCA, a Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, ela tem uma característica peculiar, e tanto que vem dessa questão das ciências aplicadas, que são vários cursos e várias áreas juntos, isso cria várias sinergias, várias coisas interessantes, alunos, né, que trabalham juntos e misturados, então tem muito isso. Ali o ambiente é muito legal de trabalhar, de propor coisas novas, talvez por conta de ser um campus separado, você tem um pouco essa identidade própria de fazer coisas novas e diferentes, apesar de que em termos, né, infraestruturais a gente, como você falou, 120 alunos em sala, cria algumas barreiras ao mesmo tempo, né? Mas é um ambiente bem, bem bom para a gente ver, fazer coisas novas e diferentes. Né? E o que te levou a escolher essa carreira acadêmica, de pesquisa, extensão? Um pouco o que eu falei, de conhecer coisas novas, de curiosidade, talvez por isso, por ser sul-mato-grossense, ter sido criada numa cidade pequena até os 18 anos, e aquele ritmo de cidade pequena, então eu sou de Aquidauana, eu tenho que falar de Aquidauana,
pessoal da região de Rio Claro adora, lá tem muita gente tem fazenda. É lindo, lindo lá, o lugar é muito bonito, tem uns morros muito bonitos. E pena que agora, ou não, né, vai passar a Bioceânica por dentro de Aquidauana. E então, assim, eu quis ter uma experiência de vida diferente, né, de ver coisas diferentes. E quando eu cheguei na faculdade, eu estudei em Campo Grande, comecei a me envolver com pesquisa, né? E uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar, que talvez nesse momento, estou pensando aqui, possa até ser uma ilusão, mas de você conseguir balancear um pouco melhor a sua vida profissional com a vida pessoal, né? Especialmente para as mulheres, que ainda na nossa sociedade ainda fica muito peso, né, das questões familiares sobre nós, né? Então, achei que me daria, assim, um equilíbrio um pouco maior, e também com essa questão da curiosidade, a autonomia de escolher algumas coisas do que fazer, né? Que linhas de pesquisa eu posso, né, tomar, com que pessoas eu posso trabalhar. Então, traz uma certa flexibilidade, autonomia, que para mim é interessante, né? Que cria um pouco isso. Mas acho que é isso, essa curiosidade de entender o mundo e de colaborar com sei lá, com um mundo melhor, né? E acho que a sua graduação foi em administração, né? Eu sou administradora, sim. E é muito legal, né? Tudo que eu vejo, assim, para mim, pelo menos para o engenheiro, que olha muito na visão sistêmica, tecnicista, 1 mais 1, blá, blá, blá. Quando a gente olha o estudo da administração, o estudo bem feito, o estudo bem orientado e tal, a gente aprende um monte de coisa que a gente acaba... Acho que é uma mescla muito interessante dos sistemas da engenharia com o lado humano das ciências humanas, né? Eu acho que é muito legal. Então, acho que pesquisar nessa área é muito gostoso. Sim, é muito interessante, é muito legal. Você tem um conjunto de ferramentas muito grande, né? Tanto com uma pesquisa mais quantitativa quanto qualitativa, ou as duas coisas misturadas ali. Então, é bem legal. Até na Universidade de Portas Abertas, quando a gente vai falar com os estudantes, eles falam: tem muita conta. Eles falam: tem muita conta, tem muita matemática. Eu falo: é um meio termo. Tem bastante matemática, tem bastante finanças, mas ao mesmo tempo também tem bastante parte social, humanística. Então, que eu acho que traz um bom balanceamento para o profissional, com certeza. História também, né? Porque as coisas são desse jeito, né? Da onde vem. Eu acho que é muito legal. A FCA também, ela tem uma vantagem que é o núcleo comum, né? Da área de humanos e sociais. Esse núcleo, ele traz também bastantes discussões e ele é comum, né? Ele é um núcleo comum a todos os cursos que lá tem. Então, eles estão em sala com outros estudantes de outros cursos e eles estão debatendo os temas importantes, né? Dessa questão da nossa sociedade, né? Não, ótimo. E qual o projeto ou momento na carreira que fez você perceber que o engajamento com a sociedade era essencial para essa, vamos dizer assim, função de pesquisa, função de docência? A gente eu tenho tido contato, né, com as questões sociais, assim, desde os meus 18 anos, ou um pouquinho antes, mais por questões pessoais mesmo, né, familiares, pessoais, ou até religiosas. Na faculdade, de fato, a gente não tem isso, eu não tive. Zero. Não tive, não. Mas quando eu comecei a ser professora e dar aulas, eu percebia que muitas coisas que a gente falava na teoria, a gente tinha que tentar ver como isso se implementava na prática, né? De como essas coisas realmente aconteciam. E tentar trazer isso para a sala de aula, né? A gente coloca: olha, pessoal, esse aqui é o mundo ideal. Agora, vamos trazer alguém, né? Você já foi várias vezes lá, foi muito legal. Vamos trazer alguém que está nessa área no mercado, etc., para dar a opinião dele sobre isso, para trazer uma coisa nova, uma coisa diferente, para mostrar como que aquela teoria se aplica, né? Se é aplicável, porque senão fica tudo no reino, né, da imaginação, né? E aí a gente deixa bem claro: olha, isso aqui é o ideal, mas talvez as coisas vão em fases, talvez as coisas vão devagar, ou talvez é um outro ritmo, né? Então, sempre para trazer essa prática, para dar uma dinâmica em sala de aula, especialmente quando você tem muitos estudantes, né? Então, como que você traz essa dinâmica? Então, sempre
tento trazer isso, ou palestrantes, ou estudo de caso, ou trabalhos práticos. Uma coisa que eu gosto de fazer também são trabalhos próximos a eles, né? Porque a gente sabe que pedagogicamente é interessante. Então, eu trago, por exemplo, quando eu estou dando aula de sustentabilidade, eu pergunto para eles, qual que é o problema da sustentabilidade do seu bairro? O bairro onde você mora. O que está rolando? Porque isso traz para perto deles. Senão você fica falando de, sei lá, de coisas que são realmente grandiosas, importantes, mas que ele não consegue ver no dia a dia dele, né? E então cria um distanciamento. Então, quanto mais próximo a gente traz, melhor, né? Então, sempre tento trazer para a experiência deles, porque também é uma ilusão minha dizer que eu sou o centro da experiência do conhecimento, né? E eu falo para eles, vocês sabem bem mais que eu, né? Vocês, então, o que vocês estão vendo na prática? A gente tem alunos empreendedores, o que vocês estão vendo aí na empresa que vocês estão coordenando? Para eles trazerem a experiência deles, né? Para isso, ou a reflexão deles que seja, ou a visão de mundo deles que seja, né? Mas que para construir esse conhecimento mais consolidado mesmo, né? Isso Nossa, é muito teórico, é né? maravilhoso isso, né? Porque acho que a visão que você coloca, e é difícil ver, principalmente na graduação, alguém com essa visão, é da andragogia, de colocar o problema que eles vivem e que a educação de adultos se dá desse jeito, né? Se você não tem uma coisa, você não tá falando de alguma coisa que é importante para eles e que você não conseguiu descascar até que eles identifiquem, o Murilo gosta de falar o todo, parte todo, né? Beleza, qual é o todo que nós estamos falando aqui seu? Nós estamos falando de uma teoria que se encaixa nesse todo, mas estamos falando dessa parte aqui. Se não faz essa conexão que você está explicando, a coisa não anda, né? Você vai ficar, todo mundo fica uma coisa que bem, tá, vou lá, o reino da fantasia, tá falando sobre coisas que é igual o discurso lá, todo mundo já foi para Dubai, né? Que aquele discurso ficou famoso na época das eleições. Então, acho que é muito legal isso para mostrar. E uma outra coisa que também no discurso fica claro, que é um princípio que o professor Demi falava muito para mim, né? Em toda a aula a gente tem, como é que é? Todo mundo ensina, todo mundo aprende. Com certeza. Essas duas vias aí que você comentou, acho que são interessantes pra caramba. Com certeza. Indo pra parte das coisas que você tá tocando, né? A coordenação do grupo GRUS, né? Das iniciativas como Projeto Alento e Unisociedade. Contar um pouco disso para quem está ouvindo a gente aí, que quer conhecer um pouco mais, né? O que eles representam na prática, esses nomes. Isso. O GRUS nasceu mais ou menos em 2018, por aí, então é o Grupo de Estudo das Relações Universidade-Sociedade. Então, eu sou líder atual, a Ana Maria é a vice-líder, então a gente somos as criadoras originais do grupo. Então, eu, Ana Maria Gimenez, a Simone Paloni, também a professora Maria Beatriz Monacelli, do UIG. E esse grupo, ele nasceu quando eu assumi a assessoria de extensão na Pró-Reitoria, então, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, agora Pró-Reitoria de Esportes, Extensão e Cultura, sob a gestão do professor Fernando Hashimoto. Então, ele me convidou para ser assessora da parte de extensão. E aí eu fui tomar pé da situação e tudo mais. E aí comecei a ver que essa área de pesquisa ela é pouquíssimo estudada, muito pouco estudada. E aí eu falei, tá, vamos nos debruçar então por estudar. Então começamos, aí chamei umas pessoas que já trabalhavam na área, que são essas que eu mencionei, e falei, vamos começar a estudar sistematicamente extensão universitária, engajamento com comunidades, essas coisas. E formamos esse grupo de estudos e nos encontrávamos semanalmente para discutir, debater, trazíamos palestrantes. E aí fomos constituindo um grupo, que é um grupo de pesquisa, mas não só de pesquisa, é um grupo de extensão, de ensino, né? Porque isso é as 3 missões juntas, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem trabalhado desde então em várias áreas, incluindo a difusão científica, divulgação científica, que é a especialidade da Simone. E aí temos publicado várias coisas, vários artigos, todos nessa área. Por causa disso, nós vimos que precisava, né, de estudar isso, né, em questão da gestão disso. Sabe como eu sou administradora? Eu sempre quero olhar a gestão. Então, eu quero olhar como que se gerencia isso. Como as pessoas constroem esses projetos? Como as
as pessoas constroem essas relações, como elas avaliam o impacto, né? Eu ficava muito curiosa com isso. Aí começamos a estudar isso, aí veio toda essa avalanche da curricularização da extensão. Na Pró-Reitoria de Extensão, a gente teve várias iniciativas. Uma iniciativa foi a criação da Revista Internacional de Extensão, Bolsa de Extensão. A gente fez um edital, na época, que era um edital de pesquisa sobre extensão. Então, a gente financiou 10 projetos de pesquisa sobre extensão. A gente fez toda uma alteração do regimento da Unicamp para acomodar, para colocar a extensão no regimento da Unicamp. Então, foi um trabalho bem, bem intenso, assim, bem legal, e o GRUS, desde então, tem se deparado com isso, para estudar isso. E o Unisociedade e o Alento, o Construindo Alento, são 2 projetos de extensão do GRUS. O Unisociedade era um projeto um pouco mais voltado à difusão das ações de extensão da Unicamp. Então, a gente fez um website que tinha todos os projetos e programas de extensão da Unicamp até então. A gente está no processo de mudar o site agora, tentar aí um novo site. Mas a gente compilou cerca de 250 programas e projetos de extensão. Qual que era a nossa ideia? Só divulgar eles. Então, mesmo que tenha sido um projeto que já tinha acabado, a gente colocava qual era o projeto, qual o objetivo, qual era o telefone da secretaria, um e-mail, se tivesse disponível, do coordenador, o nome do coordenador, o e-mail da secretaria, o telefone da secretaria. Porque a ideia é que alguém de fora da Unicamp que quisesse conhecer aquele projeto, liga lá na secretaria, fala com aquele coordenador e pode ou participar daquele projeto que já existe ou fazer novos projetos do mesmo tipo. Então, a ideia é dar essa visibilidade para os programas e projetos. Só programas e projetos. Só isso, pegamos só alguns que a gente teve acesso. E o Construindo Alento, ele já está focado mais com um contraponto ao desalento, né? Então, o desalento, vocês sabem, o desalentado é aquele que não tem emprego ou não está procurando emprego, né? Então, a gente queria focar nesses desalentados e construímos o projeto nesse sentido, de como que a gente pode apoiar a conquista do emprego formal, né, a ideia do emprego formal, e do empreendedorismo, da autonomia produtiva, como a gente chamou. Por que não só empreendedorismo? Porque nas comunidades mais carentes, mais vulneráveis, ou melhor dizendo, as comunidades em situação de vulnerabilidade, que não serão assim para sempre, a gente percebe que o empreendedorismo ele fica muito na comunidade. Isso é interessante, mas é importante trazer recursos de fora da comunidade para dentro da comunidade. Então, às vezes é meio difícil tirar esse empreendedor da comunidade para ele ir para outros, né, mercados, vamos dizer assim. Então, também focamos no emprego formal. E aí trabalhamos como que sabemos, né, que é mentoria, oficinas, cursos nessa área. Então, já trabalhamos com 2 comunidades, a Vila Paula aqui, em Campinas, por meio do professor Rubens, da Faculdade de Medicina. Agora, essa comunidade não existe mais, porque o espaço está sendo urbanizado, entre aspas, né? Enfim. E temos também trabalhado com a região do bairro de Ada, Belinha e Limeira, que você já visitou lá. E é muito interessante que os projetos de extensão a gente tem um objetivo, né? E a gente chega lá e, né, outras coisas acontecem, né? Eu gosto de citar a professora Joseli Rimoli, da FCA, que ela fala que na extensão, quando a gente chega na comunidade, a realidade é inteira. A realidade não é aquele pedaço que a gente está tentando... Quer estudar, só quer aquilo, né? A realidade é inteira, né? Então, a gente chega lá, vou dar um curso de empreendedorismo, mas não tem adulto, só tem criança. Como é que eu faço, né? Vou ter que adaptar para fazer para as crianças, para falar com as crianças e tal. Então, esses 2 projetos, eles têm esse objetivo, é isso que a gente tem trabalhado. Nossa, é super legal isso, né? Porque eu estava conversando com algumas ONGs, alguma coisa assim, bem, como é que eu vou dizer assim, abrangentes, né? Então,
são bastante fortes em penetração. E o desafio deles era, eles tinham um programa lá que era quase cadastrar outras ONGs para poder comercializar produtos, e essa comercialização gerar renda para o pessoal da comunidade. E um dos desafios que se tinha era exatamente isso que você acabou de pontuar. Como é que eu consigo ampliar a capacidade de venda daquela pessoa? Porque era muito restrito. Uhum. Então, se eu não estivesse fornecendo produtos novos todo mês, ela não ia conseguir fazer a venda do produto que ela aprendeu a vender, porque ela vai vender para as mesmas pessoas. Não existiam feiras, não existiam... Era muito, olha só, eu tô com um ventilador, que foi o case lá que vendeu mais, o ventilador, o preço tá mais barato, aí eu vou vender para você. Daí ele conseguia vender um pouco na comunidade, não muito. Aí começou a tentar fazer a distribuição por meio de marketplace, né, online e tal, isso não podia, porque feria os acordos de marca, enfim. A ideia das marcas era justamente fazer a penetração até o last mile, assim, em comunidade, que é difícil chegar um marketplace, entregar no last mile aqui no Brasil, no estado de São Paulo, imagina o resto. E é difícil esse ponto, né? Acho que é interessante isso que você está mencionando, falar um pouco mais. Como desatar esse nó da geração de renda pro pessoal na comunidade? Pois é. E, assim, é um outro desafio, porque esse marketing online não pega essas pessoas. E então tem esse outro desafio. Teve até um aluno que participou, um estudante que participou conosco, que ele queria fazer uma oficina de vender porta em porta, vendas diretas mesmo, para tentar alcançar esses outros mercados, vamos dizer assim, que sei lá, não E é um compram mercado online. bilionário. As pessoas meio que esquecem um pouco da comunidade, mas eu estava vendo um estudo esqueci o nome, Data Favela, alguma coisa assim, o instituto, eu esqueci, posso estar falando errado aqui. Mas exatamente do tamanho, é um mercado bilionário da comunidade que ninguém hoje tem uma solução padrão para poder alcançar isso. Exatamente porque você fazer de porta em porta às vezes é meio complicado, porque a pessoa vai abrir a porta, não vai você vai entregar, você não vai andar com 10 ventiladores nas costas. Então você vai, não, fecha aqui comigo, eu vou buscar o ventilador, mas você vai entregar o ventilador, eu não conheço você. É uma coisa meio muito relacional, é muito, como é que fala? A relação social é muito forte, os laços. Mesmo que, eu tô falando de estudante, tá? O que eu olhei nos dados. Não tenho experiência de frequentar tanto. Então, nessa comunidade que a gente trabalha, nesse bairro que a gente trabalha, na verdade é um bairro que não tem comércio. Uhum. Então, esse bairro já tem 10 anos e tem áreas para o comércio, mas que não foram licitadas, vendidas, não sei bem como é que é o esquema. Então, tem um mercadinho, uma barbearia que fizeram na casa de alguém e acho que um bar, ou coisa assim. Então, o pessoal dali tem que andar até um outro bairro para poder fazer compra de mercado, essas coisas todas. Então, até tem um espaço ali para ter empreendimentos, vamos dizer, mas não são aproveitados. Não são aproveitados. Então, não sei, realmente é um desafio, né? Agora, outra coisa que a gente trabalha também no GRUSP, que os projetos esses são de extensão, né? A gente tem as disciplinas de graduação, que a gente ministra, né? E algumas a gente são disciplinas padrão de curso obrigatória que a gente integra a extensão e outras são específicas de extensão ou gestão da extensão. Então, a gente tem. E atualmente também a gente tem um projeto de pesquisa que é sobre resiliência comunitária. Então, a gente integra essas três coisas para, de fato, ter tudo complementar umas às outras, coisas complementares umas às outras. Então, o aluno, o estudante, né, da disciplina, ele vai coletar dados, né, relacionados ao projeto de pesquisa, por exemplo, vai aprender como fazer a pesquisa desse tipo, mas também vai implementar projetos na comunidade. Então, é tudo misturado, que é o que é a indissociabilidade, né? Então, a gente tenta com o GRUS também fazer isso, trazer essa indissociabilidade, né, para dentro da universidade. E outra coisa também, a gente também tem que trazer a comunidade para dentro da universidade. Não é só levar o estudante lá, né? Elas têm que vir para cá. E tem que vir para cá com um papel ativo.
Então, tudo bem, eles vêm fazer oficinas, vêm fazer cursos, é ótimo. Mas a gente quer também trazer eles para dar cursos, né? Legal, Para ministrar os interessante. cursos. Ah, então, esse é um projeto futuro nosso do GRUS, de trazer essas pessoas da comunidade para dar os cursos para esses estudantes, ou meio curso, ou um terço de um curso, sobre vários assuntos que eles têm experiência. Então, a gente tem uma parceira muito importante, tem vários, né? Associação de Moradores do GEADA, o CEL GEADA, que é o Centro Comunitário. Estamos tratando laço com a Prefeitura de Limeira, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, tivemos uma reunião ontem. E para trabalhar juntos, para trazer essas pessoas para a universidade, para passar o seu conhecimento. Então, um parceiro importante é a Cleusa Santos, uma associação afro para a diversidade, muito importante em Limeira. E ela tem uma experiência de trabalhar com as comunidades, de mobilizar pessoas, muito, muito importante. Eu acho que tem que trazer essas pessoas para dar os cursos na universidade, sabe? Fazer ponte, né? Até a pergunta aqui, a próxima, que extensão com propósito para você, como transformar a Isso. teoria em ação, é um pouco disso, né? É impactar as vidas, tanto de lá como de cá, né? Sim, sim, sim. Com certeza. Às vezes eu acho que é mais de cá do que de lá, né? É, Para pensar bem assim. Mas é trabalhar junto mesmo, né? É um desafio, né? Porque a gente tem que falar a mesma língua e a gente tem que caminhar na mesma velocidade. é. E às vezes as demandas elas têm outra velocidade dos recursos, né? E, especialmente quando se trata de universidade. Então vamos pensar, vamos mobilizar esses estudantes para trabalhar com a comunidade. O ano que vem são outros estudantes, não são os mesmos, né? Eles param nas férias, não tem estudante. Na comunidade existe nas férias, né? Continua com as mesmas demandas, ou E até mais. mais, né? Porque é férias escolares, tal. Enfim, mas é o processo, né? Então a gente tem que entender como que a gente caminha junto, como que a gente pode fazer. Vamos fazer disciplina de férias, vamos encadear uma disciplina na outra. Então, algumas unidades fazem isso, projeto 1, projeto 2, projeto 3, e vai encadeando, né? Mas não necessariamente são meus estudantes. Para tentar compatibilizar, né? E Isso. tem um cara, e assim, na minha cabeça, sei lá, me considero, por ter graduação, mestrado, doutorado, que eu vivi bastante tempo na universidade. Mas eu nunca participei de reuniões de ONG, participei de reuniões super importantes, assim. O dinheiro não falta para elas. Mas eu nunca imaginei que, pô, peraí, porque esse problema que vocês estão falando aí, eu ouvi um problema muito parecido com o que você está falando, está sendo tratado no FCA. Vai lá, vamos fazer essa ponte aí para vocês Sim. entenderem como estão resolvendo. Eu não imaginava a universidade, até esse papo agora, estou falando, ou até um pouco antes, para descobrir o que está sendo feito aquele dia que eu visitei com você, o CEL, né, que eu fui lá, ou a comunidade do GEADA, essa coisa funcionando. Na minha cabeça, a extensão universitária é uma coisa etérea para mim. Tá lá na missão da universidade no Brasil. Eu não sei muito bem o que é. A pesquisa eu sei. Eu sei o que é pesquisa, até é paper, é proteção da propriedade intelectual, maravilha. Como chama? Ensino também sei, fiz aulas. Agora a extensão não se materializava para mim. Era uma coisa, sei lá, o aerodesign para a extensão na minha cabeça, entendeu? Tipo, alguma coisa que a gente fez do desafio de campo sendo aberto para outras empresas, para outras pessoas de outros lugares virem aqui. Mas não essa coisa de, pô, peraí, uma preocupação genuína e uma preocupação genuína com pesquisa também. De entender as melhores práticas, de tentar procedimentalizar o que está sendo discutido para estruturar, para escalar, para conseguir alunos, para conseguir funding, que é super importante. Para mudar processos da Para mudar universidade. processo da universidade. É uma coisa que, para mim, o que eu tô aqui conversando, tô aprendendo, porque zero. E acho que essa divulgação é pouco, não é tão, como é que eu vou dizer? Não tá tão divulgado isso ainda, né? O que você diz? Esse tipo de projeto. Se a gente perguntar aqui, andando pelo campus da Unicamp Campinas aqui, se a gente perguntar para as pessoas, vocês sabem quais são os projetos que a Unicamp tem de extensão? A FCA tem de extensão? Acho que a resposta vai ser um retumbante, não sei, né?
Porque eu acho. acho muito legal, a gente precisa divulgar, é isso que eu tô falando. Eu acho que tem programas importantes, e talvez a gente que está dentro, né, dessa área conheça um pouco mais do que os outros. Mas, claro, a extensão ainda ela precisa caminhar muito e precisa de uma valorização maior. Primeiro, você falou, a gente não é treinado em extensão, certo? Na hora de fazer sua pós-graduação, sua graduação, sua pós-graduação, vamos dizer que você quer ser docente. Aham. Você está fazendo doutorado porque você quer ser docente. Bem, você teria que ser treinado em extensão, certo? Uhum. Extensão é uma dos Missões, pilares, das né? missões da universidade. E a gente não tem nem extensão e nem pedagogia, vou dizer. Exato. Então, a gente não é treinado. Então, como que você vai replicar um comportamento que você não conhece? Você vai ter que construir aquele comportamento, certo? E eu aprendi olhando outras pessoas. Então, às vezes, tenho dúvidas, eu vou e falo com a professora Roseli, que já tem Joseli, que já tem um tempo de trabalho aí, e tem uma sinuca de bico que a gente fica, e a gente vai, pergunto para ela, converso com Laís e outras amigas, colegas que já sei que estão há muito tempo nisso. E elas têm projetos, né? ITCP, o projeto Olhos do Futuro, o programa Olhos do Futuro, o programa da ITCP, o programa dos cursinhos Colmeia, que agora estão na PROEC, e em outros, né? Mas a gente não é treinado, então a gente vai aprendendo na raça, né? Essas coisas, vai tentando mostrar um pouco para os estudantes de graduação. Agora, amanhã eu vou estar na pós-graduação, vou falar sobre extensão para eles. Que legal. Para isso, porque como é que você vai replicar um comportamento que você não aprendeu, né? Então, despende mais recurso seu e tempo seu. É muito mais fácil, não, você já aprendeu, já sei como é, eu chego lá e vou construindo, né? Para chegar na primeira pessoa do Geada, eu tive que perguntar para várias pessoas, sabe? Isso, eu imagino. E sabe quem que me deu o contato? Um aluno meu, um estudante meu, bolsista, base, Olha agora é só. da EP, né? Uhum. Ele que conhecia a moça, que conhecia a outra, e eu falei, é assim que a gente conseguiu chegar. No Vila Paulo, o professor Rubens, que já atuava lá. Então, são as pontes. Tem alguma literatura nessa área muito importante, e parte dessa literatura diz que o papel da universidade é ser a ponte entre o poder público e a comunidade. Fazer essa ponte. Quer dizer, para esses autores, a universidade nem tem que fazer extensão. Ela tem que só fazer essa ponte. Levar as demandas da sociedade para o poder público. Essa teoria aí. Eu acho que parte da gente ter que fazer extensão é por causa da formação estudantil mesmo. Sim. E aí a outra pergunta na sequência, né? Qual é como é que a gente consegue medir a capacidade transformadora? Eu sei que eu sou um cara apaixonado por indicadores, fico aqui nas 3 questões sempre, né? O que queremos realizar, como saberemos se a mudança melhoria e quais mudanças a gente pode fazer. Mas, assim, quais indicadores a gente pode notar o impacto dos projetos que tem? Eu entendo que para cada projeto de extensão deve impactar indicadores diferentes. Sei lá, tem gente que trabalha com mortalidade infantil, por exemplo, tem um indicador muito claro para impactar, como a causa da pastoral da criança, da Dona Zilda Aines. Outros projetos trabalham com educação, outros projetos trabalham com inclusão no mercado, com geração de renda. Quais são os mais comuns, assim, de... Eu me lembrei agora da professora Débora Maza, da Faculdade de Educação. Ela falava, extensão a gente não mede com eficiência nem com eficácia. A gente mede com efetividade. Então, é assim, se eu estou cumprindo o meu objetivo e estou impactando a vida de 5 crianças, isso é muito importante. Do que números. Mas eu, peguei um ônibus para transportar 5 crianças, não importa, porque é um impacto para essas 5 crianças, né? Então, a gente tem que medir diferente. Isso realmente é uma barreira, é um choque cultural. Se você pensar, eu vou sair aqui do hospital para pegar um acidentado na rua com um helicóptero, com esse helicóptero eu vou lá pegar ele e trago. Esse helicóptero custa X milhões. Então, eu poderia atender mais, sei lá, quantas mil pessoas. Não é assim que a conta funciona, porque ali é uma vida que você está salvando. Né? Tirando ali, é um pouco isso, né?
E isso é difícil da gente medir, assim, e difícil da gente colocar na cabeça das pessoas. Eu falo para os estudantes, não importa que só tenha 5 alunos hoje, né, no caso específico, porque a gente está conversando com esses 5. Para esses 5, isso está fazendo toda a diferença, né? Mas falando de forma geral, há formas da gente medir. Então, tem alguns estudos sobre isso, como a gente pode fazer essa medição, mais de resultados do que, às vezes, de impacto. A gente tem um artigo da disciplina que a gente fala sobre teoria da mudança e como medir curricularização. Eu detesto esse termo, não sei porque eu estou usando. Integração ensino e extensão, de uma maneira, usando a teoria da mudança. A gente tem indicadores básicos, que é isso, o número de participantes, mas também uma granularidade ali. Quantos participantes são no sexo feminino, masculino, quantos, enfim, etnias e áreas e tal, lá. Na verdade, quando eu estava na Pró-Reitoria de Extensão, foi uma das últimas coisas que a gente fez, foi criar um grupo de trabalho sobre indicadores de extensão e propor alguns para a universidade, né? Então, a gente pode medir recursos disponíveis em entradas, né? Pode medir infraestrutura, pessoal dedicado, isso é padrão para todos os projetos, né? Número de participantes, produção científica vinda dos projetos de extensão, isso pode ser medido. E aí outras coisas de impacto que são mais complicadas, né? Vamos dizer, como que aquele projeto de extensão impactou o profissional, ele ser um profissional, ele conseguir um emprego, sabe? Ou ele ter uma boa saúde, isso é mais difícil da gente medir, né? Não é fácil. E também me lembrei de novo da professora Joseli. Vou sempre falar de pessoas, porque extensão são pessoas. E ela fala que uma das coisas mais importantes é o modelo que o estudante dá para o jovem da comunidade. Esse é uma das coisas mais importantes, porque o estudante está lá como um modelo, como, vamos dizer assim, o ideal para aquele jovem que está lá nessa comunidade. Ele vai olhar o estudante que é quase mais ou menos a idade dele, um pouquinho mais velho, e vai dizer, eu posso ser igual a ele, né? E isso ela teve essa experiência na prática, com 2 moças de uma comunidade que ela trabalhava, que depois de ver as meninas que estavam, as estudantes que estavam na comunidade, resolveram fazer cursos de ensino superior na área da saúde, porque viam as meninas e falaram, não, eu quero ser igual a ela. E isso tem um impacto muito maior do que X pessoas que ficam... É um desafio medir isso, né? Porque é isso, do que 10 pessoas que participaram do curso, mas são 2, né, que tiveram uma contribuição imensa para a comunidade dela, né? É interessante essa discussão, porque ela abre várias coisas, né? Eu lembro que eu era um crítico nesse programa que eu estava vendo de geração de renda para a comunidade. A cada R$3 investido, ou seja, a ONG captava dinheiro e tal, o número era parecido com esse, não sei se era esse no real, no detalhe, mas a cada R$3 investido, a ponta gerava R$1 para a comunidade. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, se eu estou gastando R$3, exato, para dar R$1 na ponta, para com isso, fecha esse programa, pega R$3, dá para todo mundo. Dá o dinheiro para as pessoas. Dá o dinheiro para as pessoas, a gente faz transferência de renda e vida que segue. Mas eu nunca tinha olhado esse programa sobre essa perspectiva que você acabou de falar. Tá bom, mas será que eu não estou mostrando que as pessoas podem trabalhar? Eu não estou começando a movimentar uma máquina que daqui a pouco, entre aspas, usando a terminologia da moda, viraliza e muita gente vai começar a fazer isso mesmo sem o apoio da ONG? Uhum. Eu não estou, sei lá, induzindo. E aí, mais uma vez, inserção na comunidade, você falou, eu lembrei, não lembro qual livro que eu estava lendo, da experiência de Nova York, da importância que foi, acho que aquelas coisas que o Rudolph Giuliani fez, que a teoria das janelas quebradas, que não podia ter janela quebrada, e acho que a discussão que se tinha era, para acabar a violência, para reduzir, você tinha que ter no mesmo bairro, na mesma cidade, lá, pessoas diferentes morando juntos, porque se a referência for sempre o traficante, como a pessoa que chega de carro top, esse tipo de coisa, é óbvio que você vai estar gritando para a comunidade
esse tipo de coisa. Agora, se lá essa coisa está diluída pela cidade, não tem feudos dos ricos, dos pobres, se tem uma coisa mais estruturada, mais diluída, uma cidade pequena tem muito isso, a pessoa vai ver a referência, que você falou, vai estar vendo o estudante de ensino superior que está indo lá visitá-la, vai falar, mas você estuda, quanto você paga? A pessoa, não pago nada, eu estudo na Unicamp. Poxa, como é que eu faço para entrar? Isso vai aumentar o engajamento dela, né? Eu também estudei como você, eu aumentei o engajamento, tem um cursinho comunitário, tem um cursinho da própria extensão que pode te ajudar, e a pessoa vai, se inscreve, vai mudando, né? Vê o policial que se deu bem, vê o juiz, vê o prefeito, vê o empresário. Todo mundo ali tem expoentes sociais, você tem uma mudança que é difícil você quantificar, né? Sem um baita do experimento que rode 20 anos, 30 anos, ser super controlado, pela política da evidência científica detalhada. Né? E aí você vai parar de fazer, porque você não tem a evidência... É isso. É complexo, é exatamente isso. E assim, eu gosto muito do pensamento sistêmico, eu gosto muito mesmo. E aí eu fico pensando, mas aquilo que você fez, ele tem um impacto muito maior que imperceptível nesse momento. Ele vai surgir um efeito lá na frente. E, às vezes, essas questões de transferência de renda é dar uma boa alimentação mínima para a pessoa, para ela ter condições de estudar, né? Ter ali... Segurança alimentar é uma pirâmide, né? Pirâmide não, perdão, Maslow, no seu livro 1930. A hierarquia do Maslow, né? A segurança ali que você está. Então, é difícil assim, de medir. Algumas coisas são padrão, a gente pode medir. Eu acho que é importante, interessante quantificar isso, incluindo a questão da produção científica a partir disso, formação de estudantes. É possível fazer, mas tem outras coisas que saem um pouco da nossa capacidade de medir, né? Então, nessa pesquisa mesmo que a gente está fazendo um mapeamento no bairro, a pedido, inclusive, da Associação de Moradores. Aliás, são pessoas extremamente... engajadas. Ali, a presidência... E são pessoas, assim, muito interessantes. O presidente da associação, ele já ganhou, acho que 2 ou 3 vezes, o campeonato estadual de 1.000 metros. Ele é cego e ele correu 2 ou 3 vezes e foi o primeiro lugar no estado de São Paulo. Então, tem a experiência dele ali, imagina de vida, uma pessoa que no curso de Ciências do Esporte, fica imaginando que trabalha com Paralimpíadas, conversar com esse cara, né? Parou por quê? Porque não tinha financiamento da prefeitura, não tinha apoio para ele poder correr nos outros, né, instâncias e tal. Então, a esposa tem um projeto social no bairro, tem outros projetos sociais no bairro que vão no sentido da alimentação mesmo, das crianças e tudo mais. E é isso, você dá um momento de brincar para essa criança, isso tem repercussões, né, depois no futuro dele, e aí também na própria universidade, né? Vamos pensar na divulgação dela. Então, esse mapeamento que a gente está fazendo, a gente chega e fala, nós somos da Unicamp, com a Associação de Moradores, estamos aqui mapeando o bairro, quantas pessoas moram, qual a idade, qual a escolaridade, tal. Quais as demandas do bairro. Nisso a gente já está divulgando a Unicamp, a Associação de Moradores, o Centro Comunitário, né? Nas casas que a gente está indo, eu falo assim, você conhece o Centro Comunitário? Não conheço. Então, tem aqui o Centro Comunitário, tem aqui a Associação de Moradores, tem aqui a Unicamp, né? Qual que é o efeito disso no longo prazo? Eu não estou nesse momento medindo. Né? Talvez no futuro a gente possa fazer isso, mas é possível. Só que realmente é isso uma coisa de longo prazo. Mas ainda precisamos valorizar muito a extensão. Né? Não, concordo 100%. E aí, acho que... Aí nos indicadores docentes isso não se reflete. Né? Aí falando de indicador, outros tipos de indicadores, mas é pouco. E depende da unidade da faculdade, da universidade que você está falando, né? Mas você vê que se reflete pouco na forma da avaliação. Você acha que a FAPESP vai ligar para isso, por exemplo? Agora a CAPES está pegando mais pesado nessa questão. Qual a contribuição social da pesquisa da pós-graduação? É isso que eu ia perguntar. O que traz esperança para o futuro da universidade no Brasil em termos de impacto real? Então, tem um cheirinho na CAPES aí. Tem um pouco mais disso para mostrar qual é o impacto social daquela pesquisa.
Eu acho que a mudança, acho que a curricularização vai sim mudar, apesar de que muita coisa ainda é muito estágio inicial, muita maquiagem ainda, mas eu acho que o fato desses estudantes estarem saindo de uma sala fechada e experienciar outras coisas, isso vai ter um impacto muito importante nele como cidadão, como profissional. Pergunta que eu, fora do roteiro, mas que eu faço. A gente fala muito em construção aqui, no Francamente, de habilidade e tal. Que habilidade que você acha que esse aluno que está se engajando no projeto social, que está se engajando na extensão, vai desenvolver que vai ser um diferencial na carreira dele? Eu acho que primeiro resolução de problema, né? Isso é porque, assim, a gente planeja, né? Com bons administradores, planejamos e chegamos lá e sabemos que o planejamento realmente é só um mapa, né? Parafraseando um colega meu, o planejamento é uma trilha e não um trilho, né? E chega lá, é tudo diferente, agora vai ter que mudar, gente. Professora, planejamos fazer isso. Não, agora a gente vai. Hoje não é no centro comunitário, hoje é na faculdade, muda tudo. Então, primeiro, essa questão de resolução de problema e de enfrentar o incerto, sabe? De se deparar com incerteza e de ter que lidar com essa incerteza. Eu morro de medo de lidar com incerteza. Eu acho que eu aprenderia bastante coisa. Eu sou um cara... Todos nós, eu também. Tem que Mas, estar assim, tudo padronizado, assim. Eu só curto uma cidade pela segunda vez que eu vou nela, eu acho. Mas olha só, eu também preciso olhar no mapas antes, para saber onde eu estou chegando. Mas isso... E eu acho que tem uma questão assim da extensão aí, talvez seja uma questão um pouco extrafísica ou coisa parecida. Quando você faz coisas com um bom propósito, parece que as coisas, a conjuntura leva as coisas positivas. Assim. Não vai ser como você planejou, mas nada terrível vai acontecer, entendeu? A gente está lá e a gente vai fazer acontecer de alguma forma aquilo. Então, tem sempre essa incerteza, isso tem, mas eles vão aprender a resolver conflitos, eles vão aprender a conversar de uma outra forma com aquelas pessoas, eles vão ter que adaptar as atividades que eles estavam fazendo para aquelas pessoas, eles vão aprender com aquelas pessoas, né? Ampliar o escopo de o que é empatia também, né? O conceito de empatia amplia muito, né? Empatia e ver como que é a vida de verdade de outras pessoas. Sair daquele círculo que eles conhecem e conhecer outras pessoas de outros círculos com outras realidades, né? Pessoas que têm 8, 9 filhos, né? Que não é muito a minha realidade, não é a realidade deles. Então, professora, rapaz, ninguém conseguia lembrar o nome dos filhos, que tem 8 filhos. Então, é essa a realidade. E entender essas pessoas e as dificuldades que elas têm. Então, tinha lá uma moça que atendeu a gente. Olha, eu estou aqui de licença maternidade, já vou voltar semana que vem, eu sou PJ, então eu presto serviço para a empresa. Então, você está vendo a realidade dessa pessoa. Lá em Limeira tem muita pessoal que monta joias. Então, fica montando a joiazinha ali na rua. As mulheres ficam lá montando umas coisinhas micro, assim. Montando aquilo. Eu fico pensando, nossa, várias pessoas estão aí terceirizadas ou quarteirizadas. É a realidade do trabalho. Eles têm essa experiência de ver como é essa realidade do trabalho ali, que está acontecendo na vida real. Então, eu vou entrar a trabalhar numa empresa e são essas pessoas que vão trabalhar na empresa, né? É interessante isso, né? Essa visão que a pessoa vai acabar tendo de realidade, né? Porque, sei lá, falo por mim, como engenheiro, às vezes a gente vê muito tudo sobre planilha. A planilha é uma representação da realidade totalmente pasteurizada, onde qualquer coisa que eu faça ali faz muito sentido matematicamente, eu estou bloqueado da reação daquela decisão que eu vou tomar. E a gente acho que sempre se imagina que a gente está aí na curva normal, no meio da curva normal ali, né? E a gente não se imagina que a gente vai estar nessas extremidades. Exato. Né? E a maior parte dos sistemas, eles são estabelecidos para essa parte dessa curva normal. Mas e essas extremidades aí, que às vezes não são tão pequenas, são milhões de pessoas, né? Então, quando a gente está nessa extremidade, a gente vai
sentir, né? Vai sentir isso, vai sentir esse impacto. Mas acho que no Brasil, mesmo a curva normal, a gente está longe já, né? Tipo, a média É do outra Brasil... curva, né? É outra curva o Brasil. A gente tá na rabeira lá no P98, P97. Então tem toda uma outra realidade. Tem 93%... Desculpa. Nós estamos no tem 97% de realidade fugindo. A gente consegue enxergar, até uns 20, 30 ali por cento que a gente consegue enxergar um pouco. Agora o resto... Eu acho que assim, nem os nossos estudantes a gente enxerga direito, né? Não, A realidade deles. Não enxerga. Então, é complicado. Interessante. Caminhando para o final, se pudesse deixar um legado para os alunos aí que você ensina, ou que a gente... Para os alunos em geral, para quem gosta de aprender, para quem gosta de se... para quem também é inquieto como nós, para quem tem essa fome de aprender coisas novas, se colocar em situações desconfortáveis. Qual que é o legado que você deixaria para essa turma? O que é o objetivo, assim? Que esses alunos que estão lá com você saiam de lá com alguma... Eu acho que assim, saiam... eu, assim, gosto que eles saiam do conforto, da zona de conforto. Eu acho que porque a vida é assim, a vida é fora da zona de conforto, a boa parte do tempo, né? Então, eu acho que isso traz um preparo melhor para a vida, para eles. Eu acho que eles estão mais preparados, porque não vai ser só como planejado, né? Não vai ser só no círculo deles. E eu gosto que eles pensem também, como eu falei, de forma mais sistêmica. O que vem depois desse passinho aqui, né? Ou pensando aí, sei lá, num jogo de xadrez, o que vem? Qual é a próxima? Terceira jogada depois dessa. Mas que eles busquem fazer diferente e busquem sair um pouco busquem inovar, busquem fazer algo diferente, busquem fazer a diferença para alguém, nem que seja uma pessoa, ou para eles mesmos, assim, no sentido de um mundo melhor mesmo, né? De uma convivência melhor entre as pessoas, de um respeito maior, e de uma compreensão maior, de uma empatia maior com essas pessoas, né? E entre si mesmo, né? Também entre eles esse respeito. Num mundo tão dividido, né? Eu acho que a gente tem que reforçar isso para eles. Não sei se todos compreendem, chegam nessa reflexão. nesse nível de reflexão. Eu já ouvi também que para você desconstruir alguma coisa, você tem que ter construído alguma coisa, né? Mas mesmo quando foi para a gente implementar a disciplina de empreendedorismo lá, a gente sempre quis essa parte teórica e prática junto, que você mencionou, né? E a gente sempre pensava, bem, um curso de administração, muito tradicionalmente, é um curso que forma empregados, certo? Colaboradores, nada errado com relação a isso, precisamos fazer o nosso país, né, também avançar em termos de desenvolvimento econômico. Mas a gente fala, por que a gente não pode formar empreendedores, né? Ou dar essa opção? Não, empreendedorismo é uma opção para vocês, é uma opção de carreira, né? Para além de trabalhar em grandes multinacionais e tal lá. Então a gente pensava isso, que sair fora desse padrão, né? A gente acabou não falando, mas a gente trabalha com gestão sustentável também. Que inovação e sustentabilidade são coisas que saem fora do padrão, assim, né? Não é o business as usual. Então há essa dificuldade percebo isso, né? Na grande maioria das empresas é uma dificuldade ainda isso. E a gente sempre tenta trazer isso para o estudante. Olha, agora eles têm que trabalhar com pequenas empresas e melhorar a sustentabilidade da pequena empresa. Sugerir formas de melhoria, porque não tem como a gente obrigar isso deles. E eles estão trabalhando junto com uma empresa, uma instituição, uma ONG, quer que seja. Algo pequeno, não pode ter mais de 50 funcionários. Algo pequeno, ele vai olhar o desempenho e vai propor melhorias. Isso vai trazer perto dele e vai trazer um pouco mais de reflexão para aquele empresário que está na pequena empresa. Olha, como que eu posso melhorar a minha sustentabilidade ambiental, social e econômica? Não é só ambiental. Então, a gente está discutindo isso com eles e, ao mesmo tempo que eles estão trazendo deles também. Como que eu posso resolver esse problema? Como que eu posso? Né? E sempre
discutindo isso, essas questões com eles, sempre trazendo para perto, né? Para não ficar muito etéreo. Isso eu acho que é interessantíssimo, né? Porque voltando, fazendo uma digressão, mas voltando nessa questão da inovação, a minha experiência de desafio Unicamp, essas coisas, você também foi mentor um monte lá. O maior desafio era quando saía do prédio, né, e vai lá bater na porta do cliente. Pessoas compram de pessoas e a gente acaba aprendendo isso. As pessoas não vão comprar ideias, vão comprar coisas tangíveis, as pessoas não vão comprar prédio, não compram de ninguém. Então, esse desafio que se tem de treinar esses estudantes a irem em prática, para uma comunidade, a entender, como você comentou, que o planejamento é importante, mas, como dizia o Napoleão, não sobrevive ao primeiro tiro, então, da batalha, é muito importante para esse lado do empreendedor, né? Porque eu vi que no desafio, um dos maiores barreiras que aconteciam era a tecnologia está sendo lá, vou lá mostrar como é que está a estrutura. Aí as empresas iam lá falar, precisa mudar isso. Você, puxa, como é que eu vou mudar agora? E ferrou tudo, me mudei de negócio. Cara, volta pro laboratório, convence o pesquisador, pede para ele alterar aqui, vamos testar pequeno, sonhar grande, crescer rápido, vamos fazer isso, vamos ajustar. E o nível de frustração que eu acho que estimula esses desafios que você está colocando é a melhor coisa que tem, porque você vai ter muita frustração em ambiente controlado, você lá para falar, gente, normal se frustrar. Ele vai entender com os outros colaboradores, com os outros alunos, com os outros colegas, com os outros grupos que também se frustraram. Sem problema nenhum, estamos juntos aqui, vamos frustrar, mas vamos lá levantar a cabeça. Eu acho que empreender, onde eu tenho experiência no Brasil, é frustração em cima de frustração. Eu acho que no resto do mundo é uma coisa. É muito testar e construir uma coisa que não está lá. E o sistema não quer que você se insira. Ninguém quer que mais um player vá competir e tal. Então, ele que vai tomando porrada, se frustrando até que vai desenvolvendo uma resiliência que consegue trabalhar. Então, eu achei ótimo esse desenvolvimento aí. Eu acho que cada vez mais, na verdade, Virgílio, por que acontece? Às vezes, não fiz nenhuma pesquisa específica, mas já vi vários comentários dos próprios estudantes dizendo que existe uma tendência dos estudantes atuais de se isolarem. Na época a conversa foi, antigamente existia muita gente interessada em república, agora todo mundo quer sua kitnet. Então essas iniciativas, elas tiram o estudante dessa zona de conforto, desse isolamento. Claro, não é todo mundo que precisa, né? Todo mundo tem a sua personalidade, mas de tirar eles também disso, de colocar ele numa realidade que existe, né? De tentar lutar um pouco com, talvez um resquício de pandemia ou coisa parecida, né? De você estar isolado e você vive na sociedade, né? Uma hora ou outra você vai precisar de alguém, certo? Então, tem essa questão dessa tendência, e essas atividades, elas vão tirando ele vão juntando em grupo. Bem, na FCA já é tradicional os trabalhos em grupo, mas vão juntando em grupos, vão existir conflitos, e é assim que a gente vai, de fato, aprender. Grupos heterogêneos, grupos onde as pessoas vão discutir, acho que com respeito, óbvio, mas claro, as pessoas vão discutir, vão frustrar essa expectativa, porque tá muito infantil, exatamente, não sei se foi a pandemia, não sei o que foi, mas eu acho que é assim. E você falou que não, eu vou chorar. Não, vou começar a chorar aqui, falar que não é isso, vou ficar mal. E não é assim a vida, né? É argumentação, eu não preciso chorar nem matar. Tem um meio termo tão bonito que é argumentar, explicar as fontes, explicar a perspectiva. As pessoas não estão muito nessa vibe mais. Ou chora, mas resolve. Pode chorar à vontade, mas vamos resolver o problema também, né? Exato. Você não fica com medo. Calma, para a bola, que ninguém vai dar porrada em. Vamos discutir junto. Vamos entender quais são as suas premissas, o que é hipótese, o que é fato, o que é dado, enfim, que a gente tem aqui para ver se realmente é isso ou não. Então, acho que por mais da beleza que seja só a extensão, tá? De ir na comunidade e fazer essa ponte, para mim já tá maravilhoso, mas além disso, essa formação, esse inclusão, essa coisa dos estudantes, desenvolver essas capacidades que hoje estão tão, como você comentou, pós-pandemia, tão meio esquecidas, eu não quero dar a mão, não quero... Acho que fantástico, assim. Tentando. E a última pergunta, pra gente sempre
todos os nossos convidados aqui a dica de livro, dica de série, dica de podcast, enfim, que... Legal. Como eu falei, é meio difícil para mim, assim, mas vamos lá. Eu acho que no livro eu indicaria A Dinâmica dos Sistemas, né, Donella Meadows, que traz essa ideia do pensamento sistêmico, de ver além, né, causa e efeito, mas de longo prazo. Acho que traz uma coisa legal, falando em termos acadêmicos. Tenho lido muita coisa infantil, porque sou mãe de 2 meninos ainda pequenos, então leio bastante coisa infantil, mangás e livros dessa área. E tenho lido também alguns livros de mistério para poder deixar a mente trabalhar em outras áreas, assim. Então, eu acho que isso, televisão... Como chama do mistério? Esse a gente ficou contente aqui. Chama o Clube do Crime das Quintas-Feiras. É uma série, são acho que 4 ou 5, vai sair o 5º. Indico também, aí meio infantil também, mas eu sou fã número 1 do Homem-Cão. A gente tem a coleção completa e ele traz, especialmente o número 12, ele traz uma questão de crítica à inteligência artificial que é muito interessante. Que legal! Muito interessante. E eu, assim, enfim, é um livro infantil, mas ele traz muitas questões filosóficas para nós sobre a nossa sociedade. É um pouco assim, tipo, a IA vai te liberar de tempo para você ficar no Instagram, entendeu? E suas crianças estão correndo pela casa. Mais ou menos isso, em resumo. Eu gosto muito, enfim, infantil. Gosto muito de televisão, já tenho um pouco... não consigo assistir muitas coisas, mas geralmente vou para essas áreas do mistério também, tipo Only Murders in the Building, que é uma série com Steve Martin, Selena Gomez, e que a gente gosta bastante também. Mas é difícil televisão para nós, por conta do tempo mesmo, com as crianças e tudo mais. Não dá, eu entendo. Eu sei como é. A vida é um contínuo, né? A gente acorda bem cedo, mas eu tô tão atropelado, pum, cai lá no final, a criança dorme e a gente tá dormindo. Um pouco assim, mas vou mais nessas coisas que me tiram um pouco a cabeça do trabalho para poder também descansar um pouco. Que legal. Dicas dadas aí. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por mexer com as nossas crenças, assim, eu acho que o resumo lá de desconstruir para construir de novo se aplica ao que eu ouvi aqui, a mim mesmo, assim, eu tinha muito preconceito pré-formatados aqui que eu vou ter que quebrar, não vou mais olhar o 3-1 lá como, nossa, que desperdício, vou olhar com uma outra visão, fico muito contente. Ou escolhe outros indicadores. Ou escolhe outros indicadores, muito obrigado. E você que está vendo também, muito obrigado. Se gostou, manda comentário, clica, compartilha, ativa o sininho. É para isso e para você que a gente está aqui conversando. Muito obrigado. Até a próxima.